nós hoje vamos tratar a primeira carta ou epístola aos Coríntios, tá? Como eu havia falado, nós dividimos essa primeira carta em 3 partes. Primeira parte, qual que é? Fundo de cena. Segunda parte. Vocês estão enxergando aqui? Vocês estão conseguindo ver? Ou agora? O conteúdo da primeira carta aos Coríntios. E depois a terceira parte é a mensagem de 1 Coríntios. Então, a gente tem essas 3 partes. Então, vamos começar agora com o fundo de cena. As ruínas de Corinto, né? Vamos falar um pouquinho do contexto, né? O que está acontecendo, o que está rolando naquela comunidade. Corinto é o quê? É um distrito? É um país? É uma quê? É uma cidade, né? Corinto, a gente está falando de uma cidade que ficava na Acaia, num istmo, entre 2 golfos, né? A gente vai mostrar no mapa e aí vocês vão entender o que é um istmo, né? Mas um istmo seria, adiantando um pouquinho, uma pequena faixa de terra, né? Fred, você já esteve no istmo, Fred? Um istmo seria uma pequena faixa de terra, e no caso de Corinto, essa faixa de terra ficava entre 2 golfos. A gente vai ver no mapa para vocês entenderem melhor, mas o istmo é isso. É porque aqui a gente não tem um exemplo aqui próximo da nossa realidade, mas no mapa vocês vão entender o que é um istmo. O Pontal, como o nome diz, não é istmo do Araguaia, é o Pontal do Araguaia. O nome já diz, é uma ponta, né? Ali é uma ponta, não é um istmo. Porque para ser um istmo, ele tem que estar interligado, essa faixa de terra tem que estar interligada. E a ponta do Pontal, ela tinha que estar, se ela tivesse interligada com a barra ou com aragaças, enfim, aí seria um istmo, uma pequena faixa de terra interligada. Mas como ela não está, ele só tem a ponta, então não é um istmo. Mas a gente vai mostrar, é um pontal. Senão seria istmo do Araguaia. Né? Aí poderia ser. O Sarônico, entre 2 golfos. O Sarônico, com seu porto de Cêncreas, no mar Egeu, e o Coríntio, com o porto de Léquem, no mar Adriático. Então, a gente tem uma faixa de terra e tem 2 golfos. Um, que é o Sarônico, e outro, que é o Coríntio. Vamos ver isso no mapa, porque esse istmo ele divide praticamente 2 mares, o mar Egeu e o mar Adriático. Vamos dar uma olhadinha então no mapa. Bom, aqui o que a gente tem? Nós temos aqui a Europa, aqui nós temos a cidade de Roma, onde está acontecendo. O que está acontecendo em Roma? O Sino da Amazônia está acontecendo aqui nessa cidade de Roma. Aqui a gente tem os nossos colonizadores Portugal, depois a gente tem Espanha, estão vendo que aqui é a Europa. Aqui é o que embaixo aqui, ó? África, né? Então aqui a gente tem a Europa, aqui embaixo África. E aqui está vendo que tem um pontinho vermelho ali na Grécia. Está vendo que na Grécia ali tem um pontinho? Fica perto aqui da bota, tá vendo? Todo mundo tá vendo? Se isso aqui estiver atrapalhando, se for o istmo, fala que eu não estou. Se isso aqui estiver atrapalhando, eu tiro. Mas é importante. Bené, está conseguindo enxergar esse pontinho vermelho aqui?
Pelo menos a da frente aqui, vamos ver. Isso. Ficou melhor, né? Chegou a Dona Fátima, a garrafinha rosa, o capacete na mão direita e a garrafinha na mão esquerda. E uma sacola com a Bíblia, caderno de anotações e outras coisas mais. Então, só para vocês entenderem, Corinto, né? Às vezes a gente lê carta de São Paulo aos Coríntios, não sabe nem onde fica Corinto. Ah, deve ser lá longe. Então, só para situar, fica aqui, a gente está aqui na Grécia, tá? Aqui seria um mapa atual, né? Aqui seria a atual Turquia, onde a gente tem várias cidades aqui da Ásia Menor. Quando a gente falar de Ásia Menor, está aqui. E a Palestina está aqui, Israel, aqui em cima o Líbano, a Síria, né? E aqui toda a parte da África. Então, vamos dar uma aproximada agora, ó. Então, na Grécia, a gente tem esse pontinho aqui. Aqui é a cidade de Atenas. E a gente tem esse pontinho aqui, que é a cidade de Corinto. Tá vendo o que a gente tem aqui, ó? Uma terra aqui. Isso aqui chama-se istmo. Essa faixa de terra que divide o mar Egeu do mar Adriático. Então, essa faixa de terra aqui. Preste atenção que isso é muito importante depois para a gente entender algumas situações da cidade de Corinto, tá? Então, voltando. Vocês já viram onde que fica Corinto, essa faixa de terra que divide o mar Egeu do mar Adriático. Deixa eu voltar aqui. Tá. Beleza. Essa posição geográfica assegurava a Corinto muita prosperidade material crescente, né? Ela é uma cidade que é uma cidade próspera, materialmente falando, né? Tinha muito comércio, né? Muita, né, dinheiro, moedas, troca de produtos também que circulavam por ali. E para lá fluíam viajantes com suas mercadorias e seus sistemas de vida provenientes de diversas partes do mundo. Vamos ver no mapa agora. Então, em Corinto, o que a gente tem? Está vendo ó, o istmo aqui, ó, que divide os dois mares, né, os dois golfos. Vocês lembram? A gente lembra muito do Golfo Pérsico, né? Mas isso aqui é um golfo, né, essa faixa de água aqui, dividido pelo istmo. Então, vários viajantes passavam por aqui. Por quê? Porque passar por esse istmo aqui, que fica próximo a Corinto, é um caminho mais curto do que eu dar a volta, né, de navio. Então, e como que eles faziam isso? Né? Passar em Corinto era mais vantajoso, mais rápido e menos perigoso. Até porque se evitava muitas tempestades aqui. E como que eles faziam? Eles chegavam aqui com um barquinho. Está vendo o barquinho aqui? Depois, um sistema de troncos, né? E puxando, né, o barquinho. Eles ficavam rolando os troncos pelo istmo e a galera puxando, né? Os escravos. Escravos e animais puxavam as embarcações e aí saía do outro lado. A tecnologia daquele tempo, né? A tecnologia daquele tempo era assim, era muito mais rápido, menos perigoso, né? Ou uma ponte, segundo Carlos, uma ponte elevadiça também, né? São mares aqui muito agitados, muito violentos, então compensava muito mais você fazer esse caminho aqui do que você dar a volta. Certo? Fred sabe essa tecnologia aí que às vezes tem que ir, né, no exército. Oi? Agora com certeza deve ter um posto fiscal ali, né? A Cefaz ali. Bom,
Então, vocês estão percebendo que é uma posição privilegiada, é uma posição geográfica importante, porque ali passavam muitas embarcações de comerciantes e de viajantes. Em 27 a.C., César Augusto fez de Corinto a capital da província romana da Acaia, que é toda aquela parte da Grécia meridional. Então, além disso, César Augusto fez de Corinto uma cidade, uma capital da província romana. Quer dizer, então tinha um status importante econômico e também político, consequentemente social. Então, socialmente falando, politicamente falando, economicamente, Corinto era a cidade, né? Então, o que a gente tem aqui, ó, a região da Acaia, toda essa região aqui, a parte sul da Grécia, né? Toda essa região da Acaia, qual que era a capital? Corinto. Ficava bem nesse pedacinho aqui, né? Na parte mais, no istmo inferior, mais estreito, entre o mar Egeu e o mar Adriático, né? Esse aqui é um golfo, esse aqui é outro golfo, né? E ali logo ao lado a gente tem Atenas, tá? Abaixo aqui o mar Mediterrâneo. Tranquilo? Tem muitos mares lá. A gente já viu 3 mares: o mar Mediterrâneo, o mar Egeu e o mar Adriático. Bom, continuando. Os cultos pagãos praticados na cidade concorriam com a riqueza e o bem-estar para promover a devassidão moral, né? Então, uma cidade próspera materialmente, tinha muita importância social, política, mas tinha também os cultos pagãos, o paganismo, né? Uma cidade pagã. Quando Paulo chegou lá, o que rolava era culto pagão. Mais riqueza, menos moral, né? Mais paganismo, mais riqueza, mais bem-estar, quanto mais ocorre isso, infelizmente lá a moral é inversamente proporcional, menos moral. Então, das numerosas divindades cultuadas em Corinto, a que mais em voga se achava era Vênus ou Afrodite, né? Seria a deusa Vênus, ou também chamada a deusa Afrodite, né? Muitos conhecem pela deusa do love, né? Do amor, né? Love is in the air. O amor está no ar. Então, é a Vênus ou Afrodite, que eu coloquei a imagem dela aqui, né? E o detalhe, no templo de Vênus ou de Afrodite se abrigavam mais de 1000 mulheres prostituídas, e as festas desta deusa, chamada Pandemos, ou seja, Pan é de todo, Demo é povo, quer dizer povo, daí vem demografia, né? Tudo. É uma festa de todo o povo que provocava a massa da população à luxúria mais grosseira, né? Que é a prostituição, né? Com essas, entre aspas, né? Sacerdotisas, que eram como que mulheres prostituídas, e tinha uma grande festa lá em que as pessoas iam fazer esse culto e, né, rolava essa questão aí do sexo, enfim, da prostituição, etc. São mulheres que estavam lá à disposição para as pessoas realizarem o culto pagão, entre aspas, né? Culto pagão, entre aspas, não, porque o culto pagão era assim mesmo, né? Bom, tranquilo? Tranquilo nada, que o negócio estava feio lá, né? A deusa Vênus ou deusa Afrodite, tá? Então, a mentalidade dessa população só podia ser uma mentalidade o quê? Fútil, né? Vazia, uma mentalidade que, né, um pensamento raso, vazio, né, sem profundidade. Mesmo os coríntios que se gabavam de sabedoria, eles que achavam, né, que tinham sabedoria, só possuíam uma sabedoria eclética, decadente da sua época, né? Aí a gente tem filosofia, várias filosofias aqui, como
o estoicismo panteísta, o cinismo e o epicurismo materialista, né? Depois, quem quiser, a gente... Ou vocês podem até pesquisar esse tipo de filosofias, né? E que para os atenienses havia tornado absurda a pregação de São Paulo. Quando São Paulo chegou lá, que a gente viu isso em Atos 17, eles falaram, outro dia a gente ouve melhor, porque para a gente não importa muito o que você está falando aí, não. Estava até bom, mas depois não fez muito sentido para a gente quer ficar mesmo com a nossa sabedoria aqui, tá bom. Sabedoria mundana, né? Sabedoria humana, sabedoria desse mundo, uma sabedoria estéril, né? Uma sabedoria que não tem, muitas vezes, vazia. Mas eles falavam que tinham, né, os gregos, né, a sabedoria, ainda mais Corinto, ficava perto de Atenas ali é o foco de onde eles, né, a filosofia, a sabedoria, mas uma sabedoria mundana, uma sabedoria estéril. Oi? Não, estou pensando que Alexandre é chá. Lechá. Então, a fundação de uma comunidade cristã nesse ambiente deu-se por ocasião da segunda viagem missionária de Paulo. Então, imagina, a gente fala, não, mas a nossa sociedade, está todo mundo, ninguém quer saber mais de Jesus, está todo mundo só quer saber de tecnologia, de dinheiro, não sei o quê. Imagina, naquele tempo, para Paulo evangelizar essa cidade, essa comunidade. Do jeito que estava os cultos pagãos, a sabedoria aí, né, mundana, eles achavam sábio, mas uma sabedoria vazia, né, uma sabedoria mundana. E na segunda viagem missionária de Paulo, porque a primeira foi curtinha, vocês estão lembrados que ele só deu uma volta ali, um pouquinho na Ásia Menor e voltou já. A segunda, ele deu uma volta maior e chegou na Grécia. E na Grécia ele chegou na cidade de Corinto, como a gente viu em Atos 18. Ele chegou em Corinto depois de ter sido expulso sucessivamente de quê? De qual cidade? Quais cidades? Ele foi expulso de Filipos, de Tessalônica, de Bereia e de Atenas. Vê mapa. Então, vamos lá olhar no mapa. Então, essa aqui, não sei se se recordam, é a segunda viagem missionária de Paulo. Lembra que eu marquei até na Bíblia lá da CNBB, que tem no anexo final. A segunda viagem é o que está em vermelho. Então, Paulo saiu daqui de Antioquia, percorreu a Ásia Menor, todas aquelas cidades, e chegou, o Mar Egeu aqui, depois ele chegou aqui, esse pontinho, esse GPS aqui, pontinho amarelo, é a cidade de Corinto. Ele chegou na cidade de Corinto. E depois voltou aqui, né, pela Ásia Menor, desceu até Jerusalém, na segunda viagem. A terceira, ele também vai a Corinto, mas a fundação da comunidade cristã se deu na segunda viagem, tá? Que é essa parte vermelha aqui. Então, Corinto aqui. Aqui é a região do que mesmo? Onde está esse X aqui? É a região do quê? Que a Corinto é capital da região da Acaia, né? Acaia, muito bem.
Então, Paulo se encontrava só, em um contexto pouco favorável, e ele se achou ali muito temeroso, né? Como ele vai partilhar no capítulo 2 da primeira carta aos Coríntios. Era mais ou menos o ano de 51. A good idea, uma boa ideia, né? Paulo achou então que seria uma ótima ideia ele evangelizar. E olha que ele foi expulso de várias cidades. O que ele pensou, humanamente falando? Vou ser expulso de novo, vou sofrer de novo, vou ser perseguido de novo. Mas ele deixou de ir? Não. E já era a quinta, né? Deixa eu ver aqui. Ó, 1, 2, 3, quarta cidade que ele tinha sido expulso. Já foi expulso de 4 cidades. E lá que era o foco de sabedoria, do comércio. E ele falou, meu Deus, esse culto aí da Vênus, como é que eu vou chegar nesse povo? 1000 prostitutas. 1000. A festa bombando. As luzes assim, a festa bombando. E 1000, gente, não é 10, não é 20, não é 100, não. É 1000. E um chamando o outro, vamos lá, vamos. As luzinhas, ela, vamos lá, Juscelino, no culto, vamos cultuar. Vamos cultuar. Vamos cultuar Afrodite, você está perdendo, Juscelino. Gente, 1000 prostitutas. E Paulo, meu Deus, e agora? Como que eu vou fazer? A cidade inteira está lá no culto de Vênus e Afrodite, o negócio está bombando lá. 1000 mulheres, e o povo... A mulher... Bom, fala, seu Ailon. Não, a gente está brincando aqui, mas é sério. O trem lá é sério. A boate azul perdia ali, ficava no chinelo para o culto de Vênus. Antes do mais, Paulo procurou apoio na colônia judaica. Então, Paulo chegou nessa cidade e procurou apoio na colônia judaica. Né? Ele procurou os judeus em primeiro lugar, como, aliás, era a estratégia sempre de procurar judeus, ir nas sinagogas, primeiro evangelizar e falar de Jesus aos judeus, né? Que, aliás, era muito grande, é uma comunidade judaica muito grande, muito próxima. Tudo em Corinto era muito grande, até as festas, raves e coisas assim, era bem grande. Entre esses judeus, ali se encontrava o casal Áquila e Priscila. Olha o Áquila e Priscila aí, ó, né? Provavelmente já eram cristãos e exerciam a mesma profissão de Paulo, era curtidor, como Paulo, e ofereceu ao apóstolo não somente hospedagem, mas também a possibilidade de trabalhar e ganhar o pão, coisa que São Paulo aceitou de bom ânimo, a fim de não se tornar pesado a nenhum de seus fiéis. Né? Então, Paulo chegou lá e encontrou o apoio, né, procurou a colônia judaica e achou lá um casal de cristãos, Áquila e Priscila. Embora pareçam 2 mulheres, não são. Né? Áquila é homem, nome de homem. E Priscila é a esposa. Quem? Águeda. Águeda e Priscila. Não é o caso. Esse caso não, é Áquila. Áquila. Italiano, Aquila, né?
Ih, Patrícia, agora lembrar de que filme? Joyce, você viu o filme de Paulo? Mas é esse casal, né? Provavelmente em Corinto. Foi onde Paulo encontrou o casal Áquila e Priscila. Tá? Só se foi na terceira viagem, né? Depois, né? É. Ah, então foi depois um pouquinho. Isso. Foi depois, é. Aquele chegou lá, encontrou um casal de cristãos e, conforme a estratégia, né, a tática de evangelização daquele tempo, Paulo começou a pregar aos judeus, primeiramente. Converteram-se, a partir da pregação de Paulo, o chefe da sinagoga, Crispo, e os seus companheiros. Mas os judeus que não aceitavam o evangelho, como já é de costume também, normal, né, levaram Paulo ao tribunal do procônsul romano Galião, que não quis intervir, pois se tratava de uma questão religiosa judaica. Né? Então, houve conversão, inclusive do chefe da sinagoga, mas também teve aqueles que se recusaram, né, e inclusive levaram Paulo ao tribunal, só que no tribunal o Galião lá não quis intervir, não quis julgar nada, porque uma questão religiosa, eu não vou ficar me expondo numa questão meramente religiosa. Né? Depois eu pego aí antipatia de mais gente, e a tensão já era grande naquele tempo, né? Então deixou quieto. Passando aos gentios, então, primeiro Paulo evangelizava quem? Os judeus. Depois os gentios ou pagãos. E agora que chegou lá no Vênus, no templo, um problema, né? Passando aos gentios, Paulo conseguiu muitas conversões, principalmente nas camadas humildes, como ele fala na primeira carta aos Coríntios. Vamos ler esse trechinho? Só liga só a luz rapidinho, Pedro. 1 Coríntios 1, 26. Fiat Lux. De fato, irmãos, vede vossa vocação. Não há entre vós muitos sábios segundo a carne. Paulo está falando isso para a comunidade. Não tem muita gente que tem assim sabedoria segundo a carne, como aqueles filósofos lá, né? Os epicuristas, os estoicos, os que seguem a corrente do cinismo. Nem muitos poderosos, nem muitos de família nobre. Né? Então, o que Paulo está falando é que muitos daquela comunidade dos gentios, dos pagãos, eram de família simples, eram de camadas mais humildes. Né? Vamos até o 29, aliás. Né? O que, porém, para o mundo é loucura, Deus o escolheu para envergonhar os sábios, e o que para o mundo é fraqueza, Deus o escolheu para envergonhar aquilo que é forte. O que para o mundo é sem prestígio e desprezível, Deus o escolheu, aquilo que é nada, para anular aquilo que é. Assim, ninguém poderá gloriar-se diante de Deus. Por isso que a gente está aqui. Não são os sábios e poderosos que estão aqui. Somos nós. E Deus escolheu, né, os que têm alguma sabedoria, uma pouca sabedoria, para ver se a gente aprende mais, né, para que na fraqueza Deus manifeste a sua força. E aqueles que não se consideram nada, né, aqueles que se consideram alguma coisa, Deus então, porque é o cântico de Maria, né? Ele exaltou os humildes e despediu sem nada os ricos. Né? Aqueles ricos, Deus despediu sem nada. E os humildes exaltou. O que foi, Águida? Não encontrou a passagem? Está aí a carta de Paulo? Está aí, ó. Tá aí, ó.
Então, Paulo foi mesmo reconfortado pelo Senhor em uma visão noturna. Isso a gente vai encontrar em Atos capítulo 18. O Senhor lá reconfortou Paulo em uma visão noturna, Atos 18, 9. A gente pode até voltar um pouquinho no versículo 8. Crispo, o Crispo. Crispo, o chefe da sinagoga, acreditou no Senhor com toda a sua família. E muitos coríntios que escutavam Paulo abraçavam a fé e recebiam batismo. Certa noite, numa visão, o Senhor disse a Paulo: não tenhas medo, continua a falar e não te cales, porque eu estou contigo. Ninguém porá a mão em ti para fazer-te mal. Nesta cidade há um povo numeroso que me pertence. Olha que bonito, né? Quer dizer, Deus já tinha preparado, já tinha falado, Paulo, aqui tem um povo que é meu, Paulo. E é preciso que você vá lá e anuncie, porque esse povo é meu. Não importa, deixa para lá o templo de Afrodite, esquece isso aí, não importa, ninguém vai pôr a mão em você, porque eu estou contigo, Madá. Ninguém vai pôr a mão em Madá, porque o Senhor está com a Madá. E tem um povo preparado, tem um povo esperando, um povo que é meu, e às vezes precisa só que a gente vá lá e anuncie. Ah, Senhor, mas tem lá o templo lá, está bombando lá, está todo mundo, não importa, eu estou contigo. Ninguém vai pôr a mão em você. Tem um povo que é meu lá, não é da Afrodite, não é de Vênus, é meu. E é preciso que você vá lá e anuncie. Então, deu uma força, um conforto para Paulo anunciar. E Paulo, então, ficou 1 ano e 6 meses em Corinto, ou seja, até 52 ou 53. Está vendo que é uma data aí aproximada, né? Aqui no livro também está 52, 53? Tá, né? Então aqui ele já foi aproximado. Ele ficou 1 ano e meio lá, na comunidade, e depois seguiu para Éfeso. Depois de Paulo, esteve em Corinto um judeu de nome Apolo. Ó, Apolo aí, ó. Já chegou. O Apolo, imbuído de cultura helenista e dotado de talentos de oratória que Paulo não possuía. Então chegou um cara bom. Um cara cheio de cultura, cheio de inteligência, falava bem, tinha uma palavra, né, cheia de oratória, e tinha o dom da palavra, e quando ele falava, todo mundo... Né? Quem? Você... Então chegou um homem cheio de cultura, falando bem, e todo mundo... Esse Apolo aqui, Paulo fala diversas vezes sobre ele na carta, né? A gente tem lá o capítulo 1, 17 a 25, capítulo 2, de 1 a 5, capítulo 3, de 1 a 4. Então, Paulo vai falar desse Apolo na sua carta aos Coríntios, como esse homem dotado de inteligência, sabedoria e de uma excelente oratória. Ele chegou na comunidade. Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Pronto. Depois vocês podem conferir esses textos em casa, para a gente poder continuar falando do fundo de cena do contexto. Bom, nos anos seguintes, as relações de Paulo com a comunidade de Corinto não cessaram. Quer dizer, Paulo ficou quanto tempo lá em Corinto mesmo? 1 ano e meio. Depois ele saiu, mas ele continuou tendo essa relação
né, de amor, de carinho com a comunidade de Corinto. Principalmente na terceira viagem missionária, Paulo, deixando-se ficar 3 anos em Éfeso, deve ter tido frequente intercâmbio com os coríntios, né? Paulo ficou muito tempo em Éfeso, mas nesse tempo que ele ficou em Éfeso, ele tinha essa relação, essa ligação com a comunidade de Corinto. E as notícias, Paulo então recebia muita notícia de lá, que chegavam, eram boas? Não, não eram boas. Muito escândalo por causa da luxúria. O que é luxúria? Luxúria é riqueza? É isso que eu queria esclarecer. Não tem nada a ver com a vida de luxo e com a vida de riqueza. E sim com a questão da sexualidade, né? Vamos ler uma passagem sobre Apolo, que surgiu alguns questionamentos sobre Apolo. Então vamos lá em 1 Coríntios 1, 17 a 25. 1 Coríntios 1, 17 a 25. 1,17. De fato, Cristo não me enviou para batizar, mas para evangelizar, não com a sabedoria da palavra. Quem que tinha sabedoria da palavra? Apolo. Para que não seja aniquilada a cruz de Cristo. De fato, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que são salvos, para nós ela é poder de Deus. Está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e a inteligência dos inteligentes confundirei. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o argumentador deste mundo? Aliás, Deus não converteu em loucura a sabedoria deste mundo? De fato, pela sabedoria de Deus, o homem não foi capaz de reconhecer a Deus por meio da sabedoria, mas por meio da loucura da pregação, Deus quis salvar os que creem. Com efeito, enquanto os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Para os que são chamados, porém, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus, pois o que é loucura de Deus é mais sábio que os homens, e o que é fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Né? Então, ele está falando justamente por causa de Apolo, que era considerado mais inteligente, mais sábio, mas Paulo falou, a sabedoria de Deus é diferente da sabedoria do mundo. A sabedoria de Deus, o que ele pregou foi a cruz de Cristo, a essência de Deus. Ele não se importou muito com a retórica, com a oratória, com medida. Não, deixa eu usar essa palavra aqui, que ela é mais... Pessoas filósofos gostam muito dessa palavra. Não, ele não ficou procurando. Ele pregou aquilo que é a sabedoria segundo Deus, que é a cruz de Cristo. É a cruz de Cristo. Cristo morreu por amor a nós. E Cristo ressuscitou. Então, nessa linguagem simples, Paulo expressou tudo aquilo que é a linguagem do Evangelho de salvação. 2:1. 1 Coríntios 2:1. Irmãos, quando fui até vós anunciar-vos o mistério de Deus, não recorri à ostentação da palavra ou à sabedoria da pregação. Com efeito, entre vós, não julguei saber coisa alguma a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Estive junto de vós com fraqueza e receio, com muito tremor. Lembra que a gente falou que Paulo estava com medo, com tremor. Eu estava com receio. Também a minha palavra e a minha pregação não se apoiavam na persuasão da sabedoria. Ele não queria convencer ninguém. Ele não estava preocupado em convencer. Ele estava preocupado a pregar Cristo e este crucificado. Mas
A minha pregação estava na manifestação do Espírito e do poder para que a vossa fé se fundamente não na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então, ele faz de novo essa alusão. A pregação dele é Cristo. Provavelmente, né, na outra parte, estava pregando, né, cheio de ostentação, com muito milagre, com muito brilho, com muita glória, e esquecendo a cruz. Por isso que Paulo fala, olha, eu estou pregando, é Cristo, e esse Cristo que foi crucificado. Ah, mas isso aí vai escandalizar, falar de cruz, não, falar de fraqueza, como é que pode Deus morrer? Com certeza o outro estava ostentando um Cristo muito, né, Marvel, né? Um Cristo muito X-Men, né? Um Cristo muito poderoso, glorioso, esquecendo talvez esse lado da cruz. E que muitos pregadores fazem isso. Fala muito do milagre, muito da glória, e esquecem a cruz. Aí a pessoa passa por uma dificuldade, doença, mas o fulano lá me prometeu que o milagre, né? Eu tinha que tomar posse desse milagre da minha vida, milagre, 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 e aí depois vem a doença. E agora? E agora? Como que eu vou... E agora? Não, agora eu tenho que rezar mais para o milagre acontecer. Mas o milagre já está acontecendo na sua vida. Porque essa doença é a sua conformação à cruz de Cristo. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Cuidado com pregadores que pregam só milagre, milagre, glória, 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 e esquece da cruz. É isso que Paulo está falando. Eu prego Cristo e Cristo crucificado. É Cristo inteiro que eu estou pregando. Eu não posso tirar essa parte da minha pregação, porque senão não tem sentido. 3, de 1 a 4. Irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Porque Paulo pegou, a comunidade estava crua, mergulhada no paganismo. Então, Paulo não podia falar de mística. Não vamos falar de... primeiro tema da nossa catequese hoje, a levitação em Santa Teresa de Jesus. Não dá, né, irmão? O pessoal está cru ainda, o pessoal não sabe nem que é Jesus, mas é Santa Teresa de Jesus. Primeiro vamos, né? Então, Paulo teve que falar como uma criança, começar do zero, né? Começar a catequese lá, como a carnais, como a pessoas que estavam querendo ir para o culto de Afrodite. Como criança, vou dar a feijoada para a criança. Eu vos alimentei, olha lá como é que Paulo fala, com leite. Com leite. Paulo deu leitinho para eles. Desnatado ainda, a manga aí, ó. Porque não eres capaz de alimento sólido. E nem atualmente sois capazes, porque sois ainda carnais, visto que há inveja e discórdia no meio de vós. Não estáis sendo carnais e procedendo de modo humano, já que tem inveja e discórdia no meio de vós? Quando um fala na comunidade, eu sou de Paulo, e outro fala, eu sou de Apolo, vocês não estão agindo apenas de modo humano? O que então é Apolo? O que é Paulo? Não passam de servos, por meio dos quais crestes, conforme o Senhor concedeu. Eu plantei, Apolo regou, chegou o momento de Apolo, né, na comunidade, de continuar a obra que Paulo já tinha começado, mas Deus é que faz crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas aquele que faz crescer, que é Deus. Aquele que planta e aquele que rega são a mesma coisa, mas cada qual receberá o salário correspondente ao seu trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus e vós, lavoura de Deus, construção de Deus. Bonita essa passagem, né? Então a gente está aqui continuando a obra de Deus. O que importa é Deus, a gente é só cooperador e colaborador para que a obra de Deus aconteça. Então, quando tem na comunidade, eu gosto de fulano. Como acontece muito, eu gosto de padre fulano. Eu gosto de padre cicrano.
eu gosto do outro lá, porque eu sou de fulano. Então, gente, vocês estão pensando, a gente quando pensa assim, está pensando de modo humano, igual a comunidade, de modo carnal. Porque nem padre fulano, nem padre ciclano não é alguma coisa, e sim Deus que faz a obra crescer. Se a gente está aqui é porque Deus fez a fé, o amor, o desejo dele crescer dentro da gente. Claro, alguém foi instrumento disso. Alguém plantou, alguém regou, mas esse alguém não é nada diante de Deus que faz crescer. Cada um vai receber o salário por ter plantado, por ter regado, mas o que importa é Deus. Os outros são servos, como a gente ouviu no evangelho de ontem, servos inúteis. Paulo, lógico, já tinha sido expulso de 4 cidades. Ele ia encarar uma Corinto com 1000, né? Sozinho. Agora, eu estava lendo essa passagem, lembrando a sabedoria dos padres do deserto. Eu não sei se vocês já leram alguns escritos dos padres do deserto, porque os padres do deserto, eles são bem pé no chão, gente. Não adianta a gente querer se elevar e pensar em altas coisas místicas, se primeiro a gente não se humilhar, não se abaixar no nosso eu, na profundidade, até reconhecer o nosso pecado, quem nós somos. Não adianta saber quem é Deus sem saber primeiro quem eu sou. Por isso que o primeiro passo para a gente fazer esse caminho para Deus é a humildade. Reconhecer quem eu sou, para depois ver o que Deus age em mim. Que é uma sabedoria que não vem de cima para baixo, mas ela vai da base, de baixo para cima, que é a sabedoria dos padres do deserto. A sabedoria, né, dos padres do deserto. Porque os padres do deserto, a pessoa chegava lá, não, você tem que ser puro, você tem que ser... mas é uma sabedoria que vem de cima. Mas como que eu tenho que ser puro? Eu tenho que me conhecer primeiro. E ao me conhecer, eu vejo Deus agindo na minha vida. Então, quando eu olho para dentro de mim mesmo, eu vejo a ação de Deus. Não é uma teologia que vem de fora, uma sabedoria que vem de fora, mas é uma sabedoria que vem de dentro. Porque não adianta ficar em altas místicas se a gente está em pecados ainda muito primitivos. A gente tem que primeiro olhar o meu pecado e ver a ação de Deus lá na profundidade. Eu só posso subir a escada até o céu se eu viver na humildade. Primeiro passo é a humildade. Isso é sabedoria que vem lá do século IV depois de Cristo, dos padres do deserto. E é o que Paulo está falando, é por isso que eu lembrei, porque Paulo está falando o quê? Que Apolo veio depois e outros pregadores vieram com discursos espirituais. Olha o que Paulo falou aqui. Vocês ainda são muito carnais. Por quê? Porque vocês têm inveja, vocês têm discórdia. Então aí vem outro com um discurso muito espiritual, mas não trabalhou ainda o humano de vocês, a realidade humana, o pecado. Quer dizer, ficou falando de coisas espirituais, transcendentes, mas esqueceu que vocês ainda vivem na carne, porque essa historinha de eu sou de padre fulano, eu sou de padre cicrano, isso é um discurso carnal. Esses dias atrás saiu o assunto da questão da intimidade. A intimidade é justamente isso, entrar dentro de mim e me dar conta do que eu sou. Quais são os meus defeitos, quais são minhas dificuldades, o que eu preciso trabalhar para que eu me torne uma pessoa melhor. Então, isso é entrar em intimidade comigo. Entrar no meu interior. Quando se fala em intimidade,
Esse é o sentido, não é? Né? O sentido vulgar, às vezes, que nós pensamos. Ele cita, por exemplo, lembrei agora, Evagrio Pôntico, né, que é um dos padres lá do deserto. Então, ele fala dessa sabedoria dos padres do deserto, né? Um dos livros que eu citei para vocês é O Céu Começa em Você, que é uma espiritualidade que vem a partir do... Ó, já está lendo já, gente? Já baixou? Comprou e-book. E é o que Paulo fala aqui, ó. Eu falei vocês como carnais. Veio outro, falou coisas espirituais, cheio de discurso bonito, mas eu falei vocês como criancinhas. Porque com certeza estava criticando assim, falando, nossa, quanta mística, quanta coisa bonita Apolo falou. E Paulo ficou lá falando mais de Cristo, de cruz. E agora veio Apolo falando tanta coisa bonita. Aí Paulo falou, sim, porque vocês não estavam preparados ainda. Vocês eram como criancinhas, eu dei leite. E, inclusive, vocês continuam sendo igual criancinhas. Porque essa divisão, essa discórdia que existe entre vocês, mostra que vocês não chegaram no nível espiritual ainda como vocês acham que estão. Vocês continuam sendo carnais. E eu vou continuar pregando Cristo crucificado para vocês. Vocês estão na carne ainda. Ah, não, porque a gente agora é espiritual. Eu sou de Apolo agora, eu sou de Apolo. Eu sou, né? Sou de Paulo, mas não, ficar só falando de cruz, de crucificado, uma linguagem feia, um discurso que não... Nossa, Apolo não. Veio todo falando do Espírito, que a gente tem que transcender, né? Bom, isso tudo porque as notícias que chegavam de Corinto não eram boas. Muito escândalo por causa da luxúria. O culto a Afrodite ou Vênus. Em consequência, Paulo resolveu então intervir, escrevendo de Éfeso aos Coríntios uma carta, mais ou menos do ano 55, confere aí o ano com material atualizado, e mencionada no capítulo 5 da 1 Coríntios. Essa carta se perdeu, de modo que só sabemos que o apóstolo proibia aos fiéis que tivessem comunhão com os cristãos impudicos. O que é impudico? Impuros, né? Impuros, que não tivessem comunhão com os cristãos impudicos. Agora, é o que a gente vai ler agora na 1 Coríntios capítulo 5, de 9 a 11. Impudico que não tem pudor, que não tem vergonha, que não tem respeito, né? A gente também pode colocar por extensão. 1 Coríntios 5, 9 a 11. Vamos ler então? 5, de 9 a 11. Versículo 9 aí. Ó, Bené já está até sublinhando, hein? Não só está lendo, como já está sublinhando. Meu Deus, Bené. Quem te viu, quem te vê. Quem te viu, quem te vê. Antigamente, a Bíblia, agora já achou a passar, já está sublinhando isso aí, Bené. Nota 10. Tamo junto. Na carta que vos escrevi, recomendei-vos que não tenhais convivência com pessoas dadas à imoralidade sexual. Não me referia aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras em geral, pois neste caso
tereis que sair do mundo. Agora eu vos escrevo que não tenhais convivência com alguém que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, beberrão ou ladrão. Com tal pessoa não se deve tomar refeição. Então, esse fazer, esse ter comunhão com os cristãos impudicos, ele não está falando de pessoas fora, mas está falando de irmãos que estão ali comendo com você. E quando a gente fala fazer refeição, quer dizer entrar em comunhão com o outro, né? Por isso que, você sabe, tantas vezes os fariseus ficavam escandalizados com Jesus, porque ele fazia refeição com os pecadores. Quer dizer, um almoço com uma pessoa impura, você entrava em comunhão e acabava ficando impuro como aquela pessoa. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Não entrar em comunhão com esses irmãos, não é o pessoal de fora. Porque o pessoal que quiser viver a moralidade fora, infelizmente vai ser problema deles, né? Vamos evangelizá-los, mas o problema é esses irmãos que se dizem irmãos, mas que estão vivendo dessa forma, né? Então, Paulo pede para não ter convivência. Por quê? Porque vocês vão acabar se tornando iguais a eles. Dize-me com que andas e eu te direi quem és, porque você vai acabar virando aquela pessoa, né? Então, vamos ver se essa sabedoria aqui. Não, é ele. Eu estava falando bem assim, que uma pessoa de bem, quando o Fred pega com pessoas que não é idônea, a borracha come solta nele também, até que se pode ver o contrário, né? Aí ele olhou para mim e falou bem assim, passarinho que dorme com morcego, acorda de cabeça para baixo, né? Então... Como é que é? Fala de novo aqui que o pessoal não ouviu. Passarinho que dorme com morcego acorda de cabeça para baixo. Está registrado. Passarinho que dorme com morcego acorda de cabeça para baixo. Você conhecia esse, Bené? Você não dorme com morcego não, né, Bené? Ó, morcego, ó. Manda embora. A vida lhe ensinou, né? Tá vendo? Autor desconhecido. Então, significa que já teve uma outra carta antes dessa, vocês viram? Ele falou aqui, ó. Ele na carta que vos escrevi, recomendei-vos que não tenhais convivência. Ele já tinha escrito uma carta, essa primeira carta se perdeu, e agora ele fala no versículo 11, agora eu vos escrevo que não tenhais convivência com alguém. Quer dizer, ele está ressaltando uma coisa que ele já escreveu numa outra carta, só que essa primeira carta se perdeu. É o capítulo 5, de 9 a 11. Olha lá, 1 Coríntios 5, de 9 a 11. Istmo. Ficou lá, hein? Istmo. Vocês aprenderam muita coisa hoje, hein? Passarinho que dorme com morcego acorda cabeça para baixo. Eu não sei se vocês aprenderam a carta aos Coríntios, mas essa... Mas o ditado foi, né? A regra é clara. Mas deu certo o conselho de Paulo?
Deu certo a admoestação de Paulo? E aí? Apesar da admoestação, do conselho, da exortação, a situação não melhorou. Alguns cristãos queriam desacreditar o apóstolo aos olhos da comunidade, assegurando que Paulo intencionara proibir as relações com quaisquer fornicadores, avarentos ou idólatras, fossem pagãos, fossem batizados, o que tornaria impossível a vida social numa cidade corrupta como Corinto, né? Então, se Paulo falasse assim, então não acabou, não, eu tenho que ficar isolado aqui de todo mundo, vamos pôr uma bolha aí, vamos ficar isolado de todo mundo, porque não tem como não ter algum contato com... Mas o que Paulo queria é dar um quê? Um gelo, um choque naqueles que se diziam irmão, 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 mas estava vivendo pior do que o pagão. Por quê? Por que estava vivendo pior? Porque já tinha recebido a pregação, já tinha sido evangelizado, né? É aquela pessoa lá que toma banho e se purifica, aí vem um demônio, né? E achou a casa limpinha, vou lá, pronto. E agora está melhor ainda, porque está tudo limpo, né? Toma posse, né? Então, o que Paulo quer é dar um choque, dar um gelo naqueles irmãos que estão, né, irmanados lá, mas praticando coisas impróprias, vamos dizer assim, né? Roubando, adultério, etc. Né? E não, como que eu vou evangelizar se eu não tiver contato com a comunidade em geral, né? Então, eles já fizeram o quê? Uma interpretação em cima do que Paulo escreveu. E desmerecendo, tirando a autoridade de Paulo, desacreditando as outras. Ah lá, tá vendo? Paulo fica agora, não posso entrar em contato com ninguém agora, ele tá meio louco, eu acho que eu vou com Apolo. É isso que algumas pessoas queriam fazer com relação ao apostolado de Paulo. O 5:10, o Pedro... Não me referia aos imorais deste mundo. Ah lá, Paulo mesmo fala, exatamente. Idólatras em geral, neste caso, teria que sair do mundo. Aí Paulo explica porque ele já mandou a primeira carta, o pessoal fez uma interpretação errada, ainda bem que foi só naquele tempo que as pessoas faziam interpretações erradas. Hoje não existe mais isso. O Sínodo da Amazônia está aí para dizer que hoje ninguém tem interpretação errada. Todo mundo está acompanhando interpretações oficiais, fontes oficiais, lineares, né? Então, o que Paulo fala aqui? Não me referi aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou idólatras em geral, pois nesse caso vocês teriam que sair do mundo. Não tem como. Vão pegar uma nave e partir o Marte. Vamos para Marte, né? Porque ou no deserto, né? Patrícia deu outra sugestão mais viável, né? Vamos para o deserto. E lá encontraremos os padres do deserto. Santo Antão, Evagrio Pontico. Vamos encontrar Evagrio Pontico. As preocupações do apóstolo se agravaram quando familiares de uma rica senhora chamada Cloé, de Corinto, chegaram a Éfeso, referindo a formação de partidos naquela cidade. A comunidade está dividida, né? Foram os familiares de uma senhora chamada Cloé, que falou desses partidos. E os partidos favorecem disputas, onde a dialética, né, os contrários e a ostentação da sabedoria tinham largas partes. Quer dizer, um ficava ostentando mais sabedoria que o outro, colocando argumentos mais rebuscados, mais cheios de ostentação para os outros, para ver se ganhava mais gente para o seu partido. Enquanto isso, quem que perdia? A própria comunidade, né?
e um se considera melhor do que os outros. Mas nós não temos que ser melhor do que os outros, nós temos que ser melhor para os outros, que é bem diferente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é a gente ser melhor do que os outros, outra coisa é a gente ser melhor para os outros.